Bom dia, bom dia! Rodrigo aqui, falando com vocês mais um dia de reflexão sobre a minha jornada com Deus no Fala e Não Trava. Só para lembrar, decidi fazer esse canal aqui porque gostaria de alcançar outras pessoas que têm dificuldade em falar de Deus, em ler a Bíblia, ler os ensinamentos aqui e comentar sobre. E muitas vezes a gente precisa e quer falar sobre isso e não consegue. Então, espero que eu sirva de inspiração para você poder ler um pouco mais sobre os ensinamentos de Deus na nossa vida e como eu vejo ele no meu dia a dia. É uma coisa muito pessoal e muito importante. Eu não estou aqui para dizer que eu consigo aplicar tudo isso ainda, mas eu estou transformando em um hábito. Hoje eu li Provérbios 20, e Provérbios é uma lição de vida, é um código de conduta. E também li Atos, que são os Atos dos Apóstolos. Muita coisa mexeu comigo nesse caminho. E, inclusive, em Atos dos Apóstolos fala: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, o que eu queria trazer de reflexão sobre essa última frase que eu li hoje? Muitas vezes a gente não está bem, a gente não está legal, está passando por dificuldade. Mas quando a gente exercita e faz o bem a outra pessoa, conversa, escuta alguém, acaba nos fazendo muito bem. Inclusive no momento onde a gente não está legal. Acaba, ao ajudar alguém, transcendendo aquela alegria de ajuda para você e você se transformar. Ponto que eu quero conversar hoje, Provérbios. Provérbios eu vi que ele tem muitos ensinamentos. Sempre insiste em ouvir mais do que falar. Eu anotei aqui, eu escrevi, eu gosto de escrever. Fala muito da sabedoria em ouvir conselhos. De quem ouvir, porque principalmente alguns falam sem temer, né, sem admirar a Deus e inclinam mais problemas do que conciliação. E vocês me perdoem, mas enquanto eu falo com vocês, eu também fico maquinando aqui dentro, refletindo. Provérbios fala muito da gente ouvir mais do que falar. Fala muito da sabedoria em ouvir conselhos, da gente saber ouvir bastante. O que eu tenho visto aqui? A gente tem costume de falar muito, às vezes a gente teve algum passado, uma infância com qualquer problema normal de infância, mas onde a gente leva o orgulho e o ego, onde a gente quer falar de algo às vezes que a gente nem sabe, ou que a gente não domina, e acaba falando bobagem, trazendo bobagem para nós. Agora, ouvir conselhos é muito bom. E principalmente os homens, mais do que as mulheres, são muito fechados. Então eles têm dificuldade de falar. Principalmente se for algo referente à falha, algo que não deu certo. O homem ele se sente um pouco menos às vezes, né? Sem reparar. E eu vejo muito aqui em Provérbios que o que me veio à cabeça hoje é que a gente deveria exercitar e falar mais. Mas não falar de qualquer jeito, qualquer lugar. De ter pessoas com que você possa se juntar, que cada um tenha uma inteligência. Principalmente, eu prefiro que tenha alguém, um cristão que já estudou bastante a palavra, para se juntar e falar de coisas da nossa vida, para ter conselhos, opiniões daquele momento que a gente está passando. Por quê? Ao dividirmos com os colegas, as pessoas podem trazer um ponto de vista que não é nosso, porque o nosso imaginário, a nossa imaginação aqui, às vezes ela fecha e a gente só vê um caminho, só vê uma coisa. E quando a gente divide, a gente pode ver outras possibilidades. A gente pode encontrar soluções que a gente estava ali na nossa frente e a gente achou que jamais teria. Eu queria fazer um convite para vocês, que se vocês tiverem um amigo, uma pessoa que vocês gostem, de confiança, que conheça a palavra,
exercite conversar e perguntar, chama para tomar um café, comece a junte um grupo de pessoas que possam dividir isso. Vocês poderem trocar coisas e ver novas opiniões. Eu sugiro que sempre tenha algo daqui, da Bíblia, que sempre comecem com colocando na mão de Deus, mas porque esse conjunto para você aprender a falar, os outros ouvirem, e depois você ouvir, pode te trazer coisas maravilhosas. Pode te tirar de um buraco ou de um foco ruim que está te impedindo de prosperar, que está te trazendo escassez. É muito importante a gente não julgar, mas saber examinar o coração dos outros, que vão nos trazer os conselhos e lembrar os ensinamentos de Deus, de união, de não arrumar confusão, não arrumar contendas, como eles dizem, para que tenha algo e soluções para a gente enxergar o mesmo cenário com uma visão mais próspera e mais divina da coisa. Isso era uma coisa que eu queria muito trazer hoje, que veio aqui na minha cabeça. E a outra coisa, que é muito boa, estou lendo um outro livro também, que fala muito de Deus, o poder da nossa imaginação. A ciência já provou que a gente consegue cocriar tudo que a gente faz. E tudo aqui na Bíblia fala muito sobre a imaginação. Fala sobre a gente depositar nossa fé em Deus, não julgar. Porque olha só, quando a gente passa a julgar alguém, e é muito difícil isso, tá? Na nossa sociedade é muito comum isso. A gente passa a julgar, a gente começa a trazer aquilo para nós também. Quando a gente começa a olhar com os olhos de Deus, com olhos de beleza, e a gente começa a transformar inclusive a nossa realidade de prosperidade. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a minha mão esquerda não vejo o que a direita está fazendo, mas tem uma passagem onde fala dos olhos, né? Me arranca. Se um olho olhar com maldade, o Senhor pode tirar ele de mim. Por quê? Porque ele faz mal para a gente mesmo, para a nossa própria imaginação. Às vezes a gente está vivendo algo e acha que tudo acabou. Quantos de nós, mais velhos e alguns mais jovens também, acham que já não dá mais para fazer o que você sempre sonhou? Olha para frente como já foi, já acabou, já deu tudo errado. Mas na confiança em Deus e no que Ele traz para nós, o que Ele deixa muito claro na Bíblia, a gente pode esquecer o passado, mas pode olhar para Ele com gratidão, porque Ele te trouxe até aqui. E você pode criar o seu sonho a partir de agora, abençoado por Deus, olhando a sua vida de outra forma. Eu vou dar um exemplo para vocês, é um exemplo bem pessoal, tá bom? Eu tô junto com a minha esposa há 12 anos, a gente tem uma filha linda, e nesse meio do caminho, eu coloquei a minha cabeça a pensar, já estamos juntos, não precisa casar, ou algum problema que a gente teve dentro do lar, alguma diferença que é normal em todo relacionamento, que é um aprendizado, tanto eu quanto ela, eu tenho certeza, na dúvida, não precisa casar, pô, por que eu vou casar? Por que a gente vai oficializar? Né? Já tinha união estável. E hoje eu olho com muita clareza. Se naquele momento lá atrás, independente das circunstâncias, a gente tivesse no guarda-chuva de Deus, eu pedido ela em casamento, do jeito que eu sonhava, independente do passado dela ou do meu passado, e tivesse criado esta realidade de união, muitos dos nossos problemas não teriam aparecido, porque a gente tinha uma cisão aqui dentro. Então, eu venho me cuidando há muito tempo, e eu tomei uma decisão muito grande, que eu queria viver os meus sonhos, independente se ela queria ou não. Então, na sexta-feira, eu levei ela para jantar, do jeito que eu sempre imaginei na minha cabeça. Eu comprei as alianças, eu chamei ela para jantar, pedi para colocar em luz de velas, e independente, tá, que não é financeiramente falando, mas eu criei aquele momento que eu sempre sonhei.
A minha alegria foi tão grande, de realizar, de falar, caramba, eu posso realizar o meu sonho. O que me impedia de fazer aquilo? O que eu criei na minha cabeça que me impediu de fazer isso lá atrás com a minha esposa, independente se ela estava grávida ou não. Então eu fui o próprio destruidor do meu sonho. E eu nem percebi isso. E quando eu percebi isso, eu falei, eu vou criar isso. E foi uma noite maravilhosa, para mim, para ela. Se ela tinha um sonho ou não, foi o meu sonho. E por eu viver o meu sonho, assim, atingiu o coração dela. Foi uma noite maravilhosa. Nunca mais vou esquecer na minha vida. E nós vamos programar o nosso casamento, independente de 2 anos. Vamos celebrar, vamos fazer tudo que a gente gostaria. E eu não estou falando financeiramente, festa gigante, nem nada disso. Mas a gente vai celebrar o nosso amor. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A nossa imaginação, ela cria ou descria tudo. E o nosso passado, ele não diz quem seremos. Então, eu convido vocês hoje a começar a pensar no que a sua imaginação está criando. Quais são as barreiras que ela mesma está criando para você acessar o poder de Deus na sua vida, o poder da prosperidade que Ele sempre prometeu, e inclusive Ele diz que nós vamos dominar sobre todas as coisas aqui na Terra. E por que a gente crê, mas não acredita? A gente sabe que Ele fez, mas não acredita. Então eu quero realmente fazer um convite a vocês de conversar com mais pessoas sempre, que sejam boas pessoas, para você colocar para fora, ouvir outras percepções. E eu convido você a mudar o hábito de olhar todos os dias, olhar para a sua vida com gratidão, porque nada se perde aqui. Tudo que aconteceu foi para te levar para um caminho melhor. E quando a gente começa a enxergar isso, e começa a enxergar que não existe limitação, e a gente começa a viver nossos sonhos no guarda-chuva de Deus, a prosperidade vem. A prosperidade vem. Vem porque o seu coração começa a enxergar beleza em tudo. Não é só na abundância da terra, de dinheiro, de tudo, mas você consegue ver beleza em cada passo do seu dia. Você consegue abrir o seu coração para ver cada detalhe de Deus atuando na sua vida. Então eu queria trazer vocês para essa reflexão, para vocês fazerem o seguinte: comecem a olhar com alegria tudo o que aconteceu. Comecem a falar e a criar a sua nova realidade com Deus. Porque a partir desse momento, a partir de você fizer isso, e não é fácil, isso é um hábito, você vai quebrar vários hábitos antigos e começar a olhar tudo para frente. Se você parar de julgar as pessoas, e esse exercício tem sido muito grande para mim, porque inconscientemente eu tô acostumado, então a gente olha, faz um julgamento e a gente vai começar a enxergar as coisas de Deus. Vou dar um último exemplo antes de ir embora. Nesse dia que eu pedi minha esposa, eu queria muito filmar. Eu queria poder mostrar para minha filha, eu queria mostrar para os meus pais. E eu só que não tinha como. Eu vou parar para filmar um pedido de casamento. Eu não tinha nem organizado que horas ia ser do jantar. E tinha um casal do lado, um casal de mulheres. E naquele momento eu passei a julgá-las. Eu respeito, mas eu falei, cara, será que ela sofre? Será que não sofre? Como é que é? Tal, eu conversando com a minha esposa. E olha só que interessante. No final ali do jantar, esse casal tava indo embora e elas pediram ao garçom para vir falar com a gente que elas tinham filmado o pedido de casamento. Naquela mesma hora eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado. Eu preciso realmente tirar o julgamento e olhar para todo e qualquer ser humano com mais carinho, tá? E eu não sou contra, que fique claro, não sou contra. Muito pelo contrário, cada um tem que ser feliz do jeito que entende. Mas eu, dentro da minha visão, comecei a pensar se elas estariam sofrendo com as escolhas, o que aconteceu para que elas seguissem esse caminho. Só que olha só, Deus foi lá e colocou elas no meu caminho para garantir a minha filmagem, que elas acharam lindo, que elas ficaram muito contentes com aquele momento. E aí eu olhei com um pouco mais de amor. E eu agradeci a Deus, porque eu recebi uma lição maravilhosa. E ali eu decidi, não farei mais. Eu vou começar a olhar beleza onde mesmo eu acho que possa ter um defeito. Ou algo que eu não acho comum. Eu vou olhar e vou falar, o que eu posso ver de beleza nisso? Então esse é meu convite para vocês. Falem não trava com a gente, toma um café, que
aqui agora, ó, que bonito. E a gente vai programar nosso casamento. Então, agradeço a Deus, que Deus abençoe demais a vida de vocês. E não posso esquecer do meu amigo Marcão, obrigado, saúde para você. Que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês, que o julgamento vá embora e que vocês possam recriar a vida de vocês, reconstruir através da imaginação, abençoado pelo Espírito Santo na vida de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.